Olá, amados, a paz de Yahushua. Bom, após alguns dias, né, de repouso, estou retornando aqui, voltando a gravar os vídeos. E então vamos dar aqui continuidade à pregação do Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive, sobre o título Jesus é o Único Deus, parte 2. Vamos lá. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, né, amados, porque ainda tem bastante vídeos, tá, que eu já tinha deixado gravado, né? Como eu expliquei para vocês. Bom, deixa eu tentar subir aqui, peraí. Vamos ver aqui. Eu estava sentindo muita falta de gravar, amados, muita falta mesmo. Acho que assim tá bom, né? Acho que dá pra ver, tá ótimo. Então vamos continuar aqui, né? Ainda tem muito ainda que a gente... As vendas foram para cima. O que a gente ouvir, né? 39,52 até 1 hora e 14 minutos, é muita coisa, né? 1 hora e 15 minutos praticamente, né? Vamos lá. Ele não sabia honrar o pai. O povo de Deus tem muita dificuldade de honrar a Deus, de ver Deus como o Senhor. Mas aí é que tá, ele tá falando que o povo tinha dificuldade de honrar o pai, que o povo tem dificuldade de honrar Deus, ver Deus como Senhor, porque aí ele tá querendo colocar o Jesus que é Deus, né? Porque ele fala que Jesus é Deus. Mas o que é honrar ao Senhor que ele tá falando? O que é honrar ao verdadeiro Deus Yahweh, né? O honrar ao verdadeiro Deus Yahweh, né? É adorar ele em espírito e em verdade. Isso é a honra, né? Isso é honrar. É você adorar o Pai em espírito e em verdade. E honrar o Filho, né? Porque quem honra o Pai, honra o Filho. Ele mesmo disse, quem honra ao Pai, honra a mim. E quem me honra, honra o Pai. O que é esse honrar? Esse honrar é reconhecer o que Yahushua fez por nós, que o Pai enviou o Filho por nós, né? Esse honrar é você ouvir e seguir o que Yahushua deixou escrito, o que ele ensinou, e nós seguirmos o que ele ensinou andando no Espírito, que é o Pai, e andando no Filho, no que ele ensinou. Isso é honrar o Pai e o Filho. E a gente honra o Pai adorando ele em Espírito e verdade. Mas adorar o Pai em Espírito e verdade é o quê? É a gente deixar de ir a um templo e ser o templo, né? A gente deixar de ouvir o líder religioso e ouvir o único pastor, que é Yahushua. Isso sim é honrar o pai e o filho, né? Porque quem honra o pai, honra o filho. Quem honra o filho, honra o pai, né? Então vamos continuar aqui para ver o que ele vai falar. Fiz um curso de comunicadores cristãos, o ISOC, na Crystal Cathedral, em Los Angeles, Santana, do pastor Roberto Schuller, um dos grandes pastores do mundo da comunicação. E ele tinha um filho que era vice-presidente dele. E por causa de um programa de televisão, o pai disse uma coisa, o filho não concordou, o filho foi-se embora. E escreveu um livro chamado Cada um anda nos seus próprios pés e cada um calça os seus próprios sapatos. Como eu estive lá e soube da situação, e aquilo era uma falta de submissão, eu estava um dia nos Estados Unidos, eu gosto muito de comprar livros, entrei numa loja de milhões de livros, e quando estou lá escolhendo livros, li o livro, encontro aquele ali. Cada um anda no seu próprio pé, no seu próprio sapato. A história do Anthony Schuller, não sei o quê. Eu abri o livro, isto aqui não é verdade. Sabe o que eu fiz? Puxei os livros de trás, joguei todos os livros dele lá dentro da prateleira. Não vai vender um livro destes. Porque o homem chegou a ser quem ele era, porque ele era filho de Roberto Schuller. E não soube dar honras ao pai. Então, até Jesus, que era Deus, no cumprimento... Amados, olha aqui esses símbolos aqui, ó. Isso aqui tudo é símbolo da maçonaria. O círculo. Esse círculo aqui é uma coisa para a pessoa ficar amarrada, tá? É uma coisa satânica. Vocês podem reparar a estrela de 5 pontas que tem, né, o círculo. Justamente, isso aqui é um portal, isso aqui é um... como é que eu posso dizer? É um santuário. O irmão Edinho uma vez falou sobre isso. Isso aqui é um santuário. Então, o que é um santuário? O santuário é um portal, né? Onde demônios vêm. Então, isso aqui, ele está dando legalidade para os demônios virem e atuarem, enganando as pessoas com esse falso espírito, né? Então, vocês vejam bem. E aí, outra coisa que eu estava reparando, esses homens, eles não seguem Yahushua. O que eles seguem
são assim outros, né, que ele disse pastores renomados, né, mas vocês vejam que ele não fala em Yahushua, de seguir a Yahushua, do caminho que é Yahushua, não, ele sempre se baseia em outros pregadores, em outros pastores, em outros líderes religiosos, né, por quê? Porque eles não conhecem o verdadeiro pastor que é Yahushua, né, vamos continuar. Dentro dos seus dias, o que ele fez? Ele dizia, Pai... Ele mostrava a sua submissão, ele era o próprio Deus. Então nós temos que entender que 1 de Pedro 3,15 diz, antes santificai a Cristo como Senhor. Olha só, amados, ele disse que ele falava Pai, né, e que ele submetia ao Pai, e que ele é o Pai. Como é que pode? Olha só, veja bem, deixa eu voltar aqui de novo, tá? Olha... Que o homem chegou a ser quem ele era, porque ele era filho de Roberto Schuller, e não soube dar honras ao Pai. Então, até Jesus, que era Deus, no cumprimento dos seus dias, o que ele fez? Ele dizia, Pai! Ele mostrava a sua submissão, ele era o próprio Deus. Veja bem, como pode ele mostrar submissão a ele próprio? Vocês entendem? Vocês estão entendendo isso? Você vê que ele está forçando a barra, botando que Jesus é Deus, por quê? Porque as pessoas não crendo, como está escrito na Escritura, as pessoas vão continuar presas no engano da religião. Esse é o intuito dele, esse é o pacto dele. Lembra no início do vídeo 1, que ele falou que ele e a esposa dele, a Rosana, fizeram um pacto? Exatamente, eles fizeram um pacto satânico, para as pessoas continuarem presas no engano da religião. Porque Yahushua disse, amados, né? Ele disse que se vocês crerem em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, mas tem que crer como está na Escritura. Então vocês veem que ele está forçando a barra, falando que Jesus é Deus, e falando que Jesus ele se submeteu. Ele sendo Deus, ele se submeteu ao Pai. Como pode ele se submeter a ele próprio? Como pode ele... Sabe, é uma coisa assim que não tem lógica. Não tem lógica. E ele está forçando a barra de uma tal forma que só o Espírito mesmo de Yahweh para esclarecer as pessoas, para despertar as pessoas desse engano da religião. Que justamente é um pacto satânico, terrônico, que esse homem fez e que todos esses líderes religiosos fizeram, com a pedra fundamental, tá certo? Para poder levar as pessoas ao engano da religião. Então vamos continuar. Então nós temos que entender que 1 de Pedro 3,15 diz, antes santificai a Cristo como Senhor. Se você não entende... Então vamos lá. Antes santificai a Yahushua como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Veja, aqui está, santificai a Yahushua como Senhor. Não está dizendo como Deus. Tá certo? Até porque o apóstolo Pedro, ele ensinava como Yahushua ensinou. Tá certo? Os apóstolos ensinaram conforme Yahushua ensinou. Então, vamos ler aqui 1 Pedro 3. Vamos ver o que se trata aqui de 1 Pedro 3. Então, vocês vejam o engano da religião, né, amados? 3. Do mesmo modo... Ah, tá, aqui... Vamos ler mais embaixo. Que aqui tá falando sobre como a mulher deve se submeter e tal, né? Ó. Vamos ver aqui. Vamos ler daqui do 10, tá? Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e sobre os ouvidos, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia,
mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Yahushua como Senhor no coração. Veja, santifiquem Yahushua como Senhor no coração. Purifique-se em Yahushua como Senhor no coração. Ou seja, no entendimento ele é Senhor. Né? Porque aqui quando fala no coração, está falando no entendimento. Então vocês vejam, está falando como Senhor, está falando como Deus. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em arrujo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for vontade de Yahweh, do que por fazer o mal, pois também Yahushua sofreu pelos pecados uma vez por todas. Olha só, veja bem, pois também Yahushua sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Yahweh. Veja bem, uma vez por todas. Então o sacrifício dele foi de uma vez por todas, para nos conduzir a Yahweh. Não é para nos conduzir a um templo físico, não é para nos conduzir a uma religião, mas para nos conduzir a Yahweh, que é através de Yahushua, do sacrifício de Yahushua, que ele nos leva ao Pai. Por quê? Porque ele morreu por nós, e aí ele ressuscitou, está à direita do Pai, e nós temos que ir a ele. A Escritura é bem clara, ele mesmo disse, vinde a mim, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviará de quê? Do cansaço, da sobrecarga, da religião, do jugo da religião. É isso que ele está falando, né? Então vamos lá. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Yahweh esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh, por meio da ressurreição de Yahushua. Veja, não é na remoção da sujeira do corpo, ou seja, não tem que batismal num templo físico, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh, por meio da ressurreição de Yahushua, que subiu ao céu e está à direita de Yahweh. Veja, que subiu ao céu e está à direita de Yahweh. A eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. A eles estão sujeitos. Por que está sujeito anjos, autoridades e poderes? Porque Yahweh sujeitou ao Filho. Então vocês vejam que o que o Miguel Ângelo está falando aqui não bate com o que está na Escritura. Está totalmente contrário do que está na Escritura. Vamos aqui continuar para ver o que ele vai falar. Deste senhorio, este governo, esta autoridade, você passa a ser Deus para você. É uma desgraça. Milhões de pessoas aí. Olha, eu vou dizer, haverá muita surpresa, muita surpresa. Muita gente anda aí dentro das igrejas achando que barganha, que discute, que luta, que faz. Deus disse, o fim da lei é Cristo. As pessoas, não, mas a lei, mas está aqui no profeta. Então, essa discussão teológica que nós fazemos aqui desde 1986 está santificando a Cristo como Senhor. Romanos 12:1, olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias... Sim, está santificando Cristo como Senhor. Está separando, está purificando. E a Yahushua está santificando. Vou falar a palavra santificar. E a Yahushua como Senhor e não como Deus. Tá certo? Então vocês vejam bem, está falando como Senhor e não como Deus. Entendeu? Tá bem claro isso na Escritura. Vamos lá. As igrejas achando que barganha, que discute, que luta, que faz. Deus disse, o fim da lei é Cristo. As pessoas, não, mas a lei, mas está aqui no profeta. Então, essa discussão teológica que nós fazemos aqui desde 1986 está... Então, veja bem, o fim da lei é Yahushua, não é que ele falou Cristo. Sim. Qual lei? Está falando da religião, mas ele não vai explicar que essa lei é religião. Né? Porque não precisa o povo saber, porque o intuito dele é a pessoa continuar presa no engano da religião. Então não precisa a pessoa saber que a lei é a religião.
né? Que o fim da lei, que é o fim da religião, é Yahushua, porque Yahushua veio dar fim à religião. Ou seja, aquele que crê no caminho que é Yahushua não vai mais para o caminho de morte, que é o caminho da religião. Vai para o caminho que é Yahushua, que é a vida. Que é o caminho que é a vida. É simples. Vamos continuar. Santificando Cristo como Senhor. Romanos 12:1, olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, disse Paulo. Sim, o vosso culto racional. O que é o culto racional? É você saber o que você está fazendo, você adorar no Espírito e saber o que você está fazendo. Né? Não é você estar no físico, mas você estar no Espírito. Né? Só que nas igrejas hoje as pessoas não têm um culto racional, as pessoas têm um culto que as pessoas não têm controle dos seus atos, as pessoas rodopiam, como eu já mostrei em outros vídeos, né? Pessoa rodopiando, cheio do espírito, que na verdade quando você começa a pesquisar sobre as reuniões da macumba, você vê que a mesma coisa que acontece na macumba, acontece nos templos de pedra, na igreja evangélica, no pentecostal. Acontece a mesma coisa. E sendo que o nosso culto é racional, a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? A gente não perde o controle, pelo contrário, a gente sabe o que a gente está fazendo. Vamos ver o que ele vai falar. Paulo, que o nosso culto racional é um sacrifício vivo. Ele diz, eu te rogo pelas misericórdias. Paulo teve que rogar pelas misericórdias para o povo fazer o seu culto a Deus. Eu vou lhe dizer. Fazer o culto a Deus, que ele está falando aonde? Um templo físico. Porque quando ele fala isso, amado, as pessoas vão entender que o Paulo estava rogando para as pessoas fazerem o culto a Deus, o culto racional a Deus, um templo físico, sendo que ao contrário. O apóstolo diz que nós temos que fazer o nosso culto racional. Veja bem, Romanos 12, né? Não é só uma coisa? Isso aqui hoje tá meio barulhento. Engraçado que antes de eu gravar vídeo estava sossegado. Agora que eu começou barulho. É uma coisa assim de terror mesmo, né? Romanos 12. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Yahweh que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh. Este é o culto racional de vocês. Veja, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente. Ou seja, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não se amoldem à religião que está no mundo, mas transforme-se pela renovação de vossa mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Veja, qual é essa renovação da mente? A renovação da mente no espírito, no entendimento do Pai. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Yahweh lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Yahushua, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aí eu pergunto para vocês, amados evangélicos que estão assistindo, que está falando que o corpo é que é o corpo de Yahushua, tá? Nós somos muitos, nós somos membros, né? E somos muitos membros, mas ligados em um corpo, que é o corpo de Yahushua. Mas eu pergunto, quantos corpos o sistema religioso tem? Porque você vê, a igreja, a Assembleia fala, nós somos o corpo de Cristo, tá? Aí a igreja universal, nós somos o corpo de Cristo, a igreja presbiteriana, nós somos o corpo de Cristo, a Nova Vida é um outro corpo de Cristo, e sendo que aqui está dizendo, assim também em Yahushua, nós que somos muitos, formamos um corpo. Qual corpo? O corpo de Yahushua, no Espírito, e cada membro está ligado a todos os outros. Está ligado a todos os outros aonde? No corpo que é Yahushua, no Espírito. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Desculpa, amados. Então vocês vejam, né, que tá falando aqui, né, aqui em Romanos, tá falando em oferecer sacrifício vivo.
santo e agradável a Yahweh. Este é o culto racional. O que é racional? Racional é você saber o que você está fazendo. Não é uma coisa assim que você faz sem se controlar, não tem controle, perdeu o controle, começa a rodopiar. Isso não é racional, né? Mas vamos ver o que o Miguel Ângelo vai falar aqui, né? Eu não vou ler o capítulo todo, amados, para preservar ainda a minha vista, porque eu ainda estou ainda em repouso ainda, tá? Da cirurgia, certo? Vou dizer uma coisa, eu não preciso sequer de despertador para vir para a igreja. Olha que ontem... Veja, ele não precisa de despertador para vir para a igreja, né? Ele não vai falar, eu não preciso de despertador para ser a igreja, mas é para vir à igreja, porque tudo que ele fala aqui é no sentido religioso, de você vir para a igreja, de você praticar todos os atos religiosos, e atos esses que o Pai não está, né? Que o Pai não habita nesses atos, ele não aceita esses atos. E outra, esse templo aqui, ó, cheio de símbolos, foi feito por quem? Quem fez esse templo? Porque se foi uma construtora que fez, se foram pedreiros que fizeram, o Altíssimo não está aqui. Com certeza foi pedreiro que fez. A escritura é bem clara, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos de homens. Está escrito bem claro isso. Bem claro. Vamos continuar. Dançando quadrilha aqui, meu irmão. Nem com Dorflex. Hoje era noite. Já eu estava no meu genuflexório. Por quê? Porque eu temo tanto a Deus, amado. Eu vou dizer uma coisa, Franca, você que gosta desses detalhes. O meu temor a Deus, eu acho que eu vou exagerar um pouco no que eu digo, mas eu tenho que te dizer. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Mas o meu temor a Deus anda ali no limite com o medo. Eu tenho tanto temor de ofender a Deus. Tanto temor de que o Senhor não me veja, sabe, ou me apanhe em alguma situação equivocada, ou, sabe, é uma paixão. É uma paixão. E as pessoas concordam, coitados, né? Dá até pena, amados, dá até pena, porque, veja, ele tem tanto temor, mas se ele tem tanto temor assim, por que ele está me ensinando errado, falando que Jesus é Deus? Ele sabe que Jesus não é Deus. Ele sabe que Yahushua não é Deus. Ele sabe que o nome de Jesus é um nome falso. Que o nome verdadeiro é Yahushua. Ele sabe. Ele sabe que Yahushua é preto. Ele sabe que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele sabe que não há necessidade de jejum, esses atos religiosos. Tanto é verdade que quando ele saiu da Nova Vida e ele fundou a Cristo Vive, né? Aí eu me lembro que muita gente da Nova Vida foi seguir ele, foram para Cristo Vive. Eu me lembro que teve uma moça, gente, há tanto tempo que eu esqueci até o nome dela, que ela voltou para Nova Vida. Aí ela falou para mim, eu voltei para Nova Vida porque o Miguel Ângelo está muito estranho, sabe? Ele está falando que não precisa mais orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa jejuar, não precisa fazer mais nada. Aí eu achei estranho, aí eu saí de lá e voltei para cá, para Nova Vida. Aí eu, como assim não precisa? Ele disse, não, ele disse que não precisa. Que não precisa mais, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Então, até eu achei estranho. Hoje eu entendo isso aí, né? Porque isso são tudo atos religiosos. Mas depois ele voltou atrás. Por quê? Porque ele viu que ele estava perdendo membros. E aí ele deixou de ganhar muito dinheiro, né? Porque muitos membros saíram da igreja dele e voltaram para outras igrejas que eram. Entende? Mas na verdade, esses atos religiosos o Pai não aceita. Não aceita nada disso. Mas vocês vejam que as pessoas aqui estão tão cegas que ele está falando e as pessoas concordam com tudo que ele fala. Por quê? Porque não examina a escritura, não avalia o que a escritura está dizendo. Sabe? Não pesquisa, não lê a escritura. Então, isso é muito triste a gente ver essa situação. Essas duas aqui, essa senhora aqui balançando a cabeça no sinal de positivo e ainda falando amém. Isso é muito triste, amados. Vamos continuar. Então eu quero muito que você ame a Deus, coloque a sua vida no altar, porque Ele é Senhor. Veja bem, coloque a sua vida no altar. É outra coisa que o sistema religioso colocou que não existe, amados. Porque se vocês lerem a escritura, se você ler assim, Malaquias, o livro de Malaquias todo, vocês vão ver o que é o altar. O que é o altar? O altar era a mesa
do sacrifício, onde os animais eram sacrificados. Esse é o altar. Então esse negócio, quando eles falam, coloca a sua vida no altar, isso não existe. Isso não existe. A pessoa vai colocar a vida no altar, ou seja, numa mesa para ser sacrificado? Isso não existe. O que nós temos que fazer é colocar o nosso entendimento, a nossa vida em Yahushua. Tá certo? Andar no caminho que é Yahushua. É isso que ele fala. Ir a Yahushua, andar no caminho que é Yahushua, para que Yahushua leve ao Pai e o Pai nos encha do Espírito. E assim a gente anda no Espírito. Né? Então vocês vejam que não existe. Ele fala, coloque sua vida no altar. Isso não existe nem na Bíblia, amados. Colocar sua vida no altar, isso não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é a gente andar no Espírito. Andar no Espírito jamais satisfazer a concupiscência da carne. Quer ver só uma coisa? Vamos ver aqui, ó. Coloca sua vida no altar, Bíblia. Ó, versículos bíblicos. Coloque a sua vida no altar. Vamos ver. Ó. Vamos ver aqui. Vamos lá, ó. Altar na Bíblia. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Queimando-os sobre o altar, queimando aonde? No altar, que é a mesa do sacrifício. Vocês vejam bem. Então esse negócio de colocar sua vida no altar, isso não existe. Isso não existe. O que é colocar a vida no altar? Né? No sistema religioso é você ir num templo físico, é você dar dízimos e ofertas, é você tomar ceia, é você praticar todos os atos religiosos, levar pessoas para a igreja, você colocar a vida no altar. E sendo que isso não existe. O que a Escritura fala é que nós temos que ir a Yahushua, porque ele mesmo disse, vinde a mim, a ordem de Yahushua, vinde a mim. Ele mesmo disse para os líderes religiosos, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Mas vocês não vêm a mim para ter a vida. A ordem de Yahushua é, vende a mim. Não é viva uma vida no altar, tem uma vida no altar, isso não existe. A ordem é, andai no Espírito, jamais satisfazer a concupiscência da carne. A ordem é permanecer em Yahushua, que é o caminho. Não existe vida no altar. Não existe isso, amados. O que existe é você viver uma vida no Espírito, você andar no Espírito, andar de conformidade com o que Yahushua ensinou, no caminho que é Yahushua, e andando no Espírito do Pai. Isso sim, isso está de acordo com a Escritura. Agora, esse negócio da sua vida no altar, isso aí está errado. Não existe isso. Isso não tem lógica. Vamos lá. Vamos ver outra aqui. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja, o que é altar? Altar era um lugar de sacrifício. Entende? Só que o sacrifício que eles falam, amados, eu vou até dar uma pausa e vou continuar lendo isso aqui, né? Vou continuar lendo e depois a gente vai ver sobre o sacrifício. Porque o sacrifício que a Yahushua fala, né, está em Hebreus. Qual é o sacrifício que a Yahushua fala que está em Hebreus? É o sacrifício de confessar o nome de Yahushua. É os lábios que confessem o seu nome. É isso que diz. E realmente é um sacrifício não para nós que confessamos, mas é um sacrifício para aqueles que ouvem e rejeitam. Entende? Por isso que ele fala que o sacrifício é os lábios que confessem o seu nome, o nome Yahushua, o nome Yahweh. Esse é o sacrifício.
Então é isso, amados. Então, amados, estou muito alegre por ter voltado, estava com muita saudade de gravar vídeos, tá certo? Então, por favor, curta os vídeos, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscreva no canal, acione o sininho. Se vocês não estiverem recebendo notificações, vocês, por favor, desativem o sininho e ative de novo com todas as notificações, tá certo? Então é isso, amados, que a Ruth carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.